Olá, boa noite aos amigos que acompanham o blog Notícias e Mais, a nossa fanpage no Facebook. Mais uma vez nos encontramos nesta noite para mais uma live. E na noite de hoje nós vamos falar sobre o agro e suas possibilidades nesta quinta-feira, 27 de agosto de 2020. E para tanto nós estamos recebendo aqui o coordenador do Agro Nordeste Bahia, Luiz Freire Sandi, e o produtor rural, sindicalista também, João Barreto Neto, com quem nós vamos conversar nesta noite. E, é claro, nos acompanhando aqui, os nossos colegas Leandro Daniel e Sérgio Sátiro. Pedir ao pessoal que está nos acompanhando já a partir de agora para compartilhar este link aí, acompanhar, interagir, mandar as perguntas, e nós teremos aí, então, ao longo desta live, um bate-papo com estes amigos. Então, boa noite, Luiz Freire Sandi, boa noite, João Barreto. Leandro, Sérgio, boa noite também. Boa noite. Boa noite, Macário. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Leandro, João Barreto. Prazer estar aqui essa noite com vocês, com os ouvintes aí do IMais. Bom, eu vou direcionar a primeira pergunta ao Sandi, ao Luiz Freire Sandi. Ô, Sandi, quando a gente fala de Agro-Nordeste, a gente está falando de quê? Você é o coordenador do Agro-Nordeste Bahia. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, do Agro-Nordeste, o que onde está direcionado, faz parte de quê. A gente vai falar aqui ao longo dessa live de uma série de aspectos. Senar, vamos falar de FAEB, mas eu queria que você falasse sobre o Agro-Nordeste em si. Boa noite, mais uma vez, fique à vontade. Boa noite, Macário, mais uma vez também. O Agro-Nordeste, eu diria que é um programa que veio a transformar o nosso semiárido. Esse nosso semiárido que, durante muitos anos, ele não foi olhado com os olhos que ele merece. É um desafio enorme, é uma região que nos desafia a todos de uma forma muito intensa, mas é uma região também que tem um potencial enorme, tem um potencial absoluto. Eu diria, eu sempre digo, há muito tempo eu digo, que será a nova fronteira agrícola do Brasil, será o nosso semiárido. Então, o Agro-Nordeste ele vem exatamente para trazer, assim, bem a grosso modo, a assistência técnica e gerencial, trazer a tecnologia, a inovação, o conhecimento, o aprendizado para os produtores de 79 municípios situados nesse Agro-Nordeste, entre eles o próprio município aí de Campo Formoso, o Senhor do Bonfim, essa região aí está sendo também atendida, né? Nós trabalharemos basicamente com assistência técnica e gerencial, mas também com empreendedorismo, com apoio à organização social, cooperativismo e associativismo, a questão da promoção social. Tá? Então, enfim, é um programa, a formação profissional rural, tanto dos produtores rurais, dos seus trabalhadores, e também dos técnicos que vão atuar nesse programa. Enfim, é um programa bem amplo, ele é um programa que foi uma parceria do Ministério da Agricultura através da ANATER, Agência Nacional de Extensão Rural, de Assistência Técnica e Extensão Rural, com o Senar, com a CNA, com o Senar Nacional e com o Senar dos 9 municípios, 9 estados do Nordeste, mais Minas Gerais e Espírito Santo. É um programa que pretende atuar nesse primeiro momento com 25 mil produtores rurais dessa região semiárida, e aqui dentro da Bahia, com 8.052 produtores rurais. Boa noite aos colegas, boa noite a todos. Agora, o Sandi, vai chegar ou já chegou? Já tem alguma novidade, alguma ação junto aos produtores rurais? Então, o programa já chegou, inclusive, aí no município. Nós hoje estamos com 2.051, se eu não me engano, 2015, produtores atendidos, já receberam a visita dos técnicos de campo, né, os veterinários, os agrônomos, os tecnistas. Já são mais de 2.000 produtores atendidos. Devemos chegar ao fim de agosto em torno de 2.300 produtores atendidos. E aí, a partir daí, nós temos tido uma série de dificuldades, né, em função da pandemia. Alguns municípios ainda temos dificuldades de acessar o município, de poder... a questão dos decretos municipais, né?
também alguns produtores eles, né, estão muito resistentes, estão muito receosos de receberem essa visita, apesar de todos os cuidados que nós estamos tomando, de todas as medidas de precaução, foto máscara, EPIs, todo esse processo, distanciamento social, as pessoas trabalham de uma forma bem responsável e bem segura, mas ainda existe uma resistência. Então, acredito que isso vai sendo, aos poucos, a gente vai quebrando isso, mostrando que a gente está trabalhando com toda a segurança. Boa noite a todos. Eu queria saber aí do João Barreto, que é o presidente do sindicato, do produtor rural de Campo Formoso, sindicato. Presidente João Barreto, como é que o senhor avalia a aplicação desse projeto, a viabilidade de recurso para o município de Campo Formoso e também de que forma o seu sindicato tem atuado, tem participado junto a essa ideia, a essa iniciativa? Boa noite, Leandro, Luiz, meu amigo de jornada, né? Macário e Leandro, e o Sérgio são repórteres, eu acho que são repórteres de agrícolas e pecuários, né? Então, são pessoas que estão engajadas no desenvolvimento agropecuário de Campo Formoso. Então, eu estou licenciado do sindicato agora, por enquanto, né? Então, mas eu posso responder essas perguntas que vocês fizeram, o Leandro fez. Leandro, eu sou extensionista de formação. Meu primeiro trabalho foi em Pernambuco, na Emater Pernambuco. Trabalhei com extensão rural. Depois fui fazer extensão no Banco do Estado de Pernambuco durante 15 anos, juntando com a Emater Pernambuco. Eu tenho 19 anos de extensão, antes de vir para cá. Eu posso até contar uma historiazinha rápida, que a extensão rural, quando ela era a gente tinha a Embrater, que era a Empresa Brasileira de Extensão Rural, que era o governo federal, e tinha as Emateres nos estados, a extensão rural funcionava. Depois acabaram a Embrater, ficou a extensão rural estadual. Depois acabou a extensão rural como Emater. Aqui teve Emater, teve BDA, e passou-se a trabalhar com ONGs. Então, se o governo estadual não tinha condições de ter uma equipe trabalhando com extensão rural, imagine uma ONG. E o que é que acontecia com a extensão rural? Um técnico para um município pequenininho como Campo Formoso, vamos botar aí 3 técnicos, com 7.256 km², 190 povoados, numa faixa de 4.000 produtores rurais. E esse extensionista, esse herói, ele simplesmente fazia relatório, preenchia relatório. A assistência técnica iria uma vez por ano e olhe lá, se passasse meia hora ou 1 hora, porque ele tinha que dar. Ele tinha que fazer isso e apresentar resultado. Resultado do quê? Números. Eu assisti 100, 200, 300. Então, eu fiquei muito descrente da assistência técnica. Quando o Senai iniciou, aqui em 2015, pelo menos foi a época que eu entrei mais nessa parte do Senai, 2014, 2015 para cá, com o doutor João Martins, ele começou a fazer os FPEs. O que são os FPEs? Formação profissional rural, são cursos de várias cadeias, que o Senai tem aqui uma infinidade de cadeias produtivas que dão esses FPRs, onde um profissional de nível superior tomava conta de uma turma de 20 produtores rurais durante 2 anos ou 1 ano e meio, dependendo do tipo de atividade, né? Bovino de leite, 2 anos, apicultura, 1 ano e meio. Aí eu comecei a ver uma luz no fim do túnel. Mas isso aí é o seguinte: quando terminava, acabava a assistência técnica para aquele produtor. Se tivesse um grupo de produtores que realmente gostassem ou gostavam daquele FR, eles se cotizavam e pagavam o médico veterinário para continuar com a assistência técnica. Depois que João Martins foi para lá, para a CNA, que teve criou essa
esse modelo de assistência técnica está sendo iniciado, foi iniciado no ano passado, mas esse ano, através desse convênio com o Ministério da Agricultura, é que ele realmente cresceu. Comecei a ver que tinha alguma luz para o produtor rural. Por quê? Você pega uma cadeia produtiva, vamos colocar aqui em Campo Formoso, nós caprichos ouvindo desde junho, quer dizer, começou em fevereiro. A pandemia foi que parou, mas começou em fevereiro, onde nós fizemos o NCR, que é o Negócio Certo Rural, é aquele primeiro contato que o produtor tem com a equipe do Senar, que é até dado pelo instrutor do Sebrae, que é um programa que o Sebrae é parceiro do Senar, onde o produtor rural ele vê a propriedade dele como um negócio, ele vê a propriedade como uma roça, uma gleba, uma fazenda, uma chácara, não. Ele vê aquilo ali como um negócio, como qualquer negócio, né? Uma banca de revista, né? Um mercado. Então, nós começamos isso em fevereiro. Nós temos aqui caprino e ovino funcionando, apicultura funcionando, sisal, mandioca funcionando, sisal ainda não começou, porque parece que sisal é meio empinhado, sabe? Não começou, mas já temos uma turma de fruticultura irrigada para começar agora em setembro, Antônio Gonçalves, que é a atuação do sindicato, né? E estamos aqui montando uma de horticultura orgânica aqui perto da Tiquara. Esses recursos, o produtor recebe recurso, o produtor recebe a assistência técnica e toda aquela gama de informações que o Senar tem, além de ter o caderno do produtor, de ter uma série de atividades. Ele vai ser atendido durante 2 anos por um profissional de nível superior na produção. Os produtores serão atendidos por um veterinário agrônomo, um zootecnista, dentro daquelas áreas, né? O Luiz já falou. E outra coisa que você falou aí, são 79 sindicatos, mas o sindicato Formoso tem 3 áreas de atuação, Pindobaçu e Antônio Gonçalves, 2 áreas, né? E nós vamos entrar agora com Burana, que eu estou fazendo a modificação, comecei a fazer a modificação do estatuto para recolocar na nossa área de atuação. Eu estou licenciado, isso eu pensei em fevereiro, né? Isso eu pensei em fevereiro, depois aí, porque agora me colocar como pré-candidato, né? Então eu não posso estar falando isso aí. Então, eu queria... já existem trabalhos aqui dentro do município. Diga lá. Daqui a pouquinho o João vai falar um pouquinho aí, bem como o Luiz Sandi vai falar sobre os programas que já foram desenvolvidos, e a gente tem acompanhado isso ao longo de alguns anos aqui em Campo Formoso, mas nós vamos falar sobre uma série de outras questões, aqueles que estão por vir, que acho que é o que mais vai interessar, porque tem muita coisa por vir, e também falar aqui sobre o agro, como todo mundo acredita. A gente ouve muito dizer que o agro é que vai dar possibilidade dos municípios, do estado, do país crescer. Enfim, nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Mas eu queria só fazer uma justificativa aqui. Quando nós convidamos o João Barreto para estar conosco, e ele como produtor rural, como sindicalista, ele ainda não tinha decidido se seria pré-candidato a vereador ou não. Então ele está aqui, ele é pré-candidato a vereador, mas não impede de participar, até porque nós conversamos com a assessoria jurídica, e a assessoria jurídica nos orientou que ele pode sim participar como comentarista, pode participar como conhecedor, pode participar conosco, trazendo essa série de informações. Então, só para fechar isso aqui e dizer que, quando ele foi convidado, ele ainda não tinha decidido. Decidiu o que é, mas, assim, não impede de estar participando conosco na noite de hoje, bem como qualquer outra pessoa que nós convidarmos, que ainda, até porque está na condição de pré-candidato, não foi formalizada ainda a candidatura, então pode participar tranquilamente, e a assessoria jurídica nos orientou quanto a isso. Mas, dito e posto isto, eu queria voltar uma pergunta, antes do João Barreto falar sobre os programas que estão por vir, porque o Luiz Freire Sandi, ele é o coordenador aí de toda essa questão, todas as discussões, de certa forma, passam por ele. Então, Luiz, Sandi, o que é que tem previsto aí, não apenas para a nossa região aqui, o território do Piemonte Norte do Itapicuru, a cidade de Campo Formoso, onde está o Sindicato do Produtor Rural, que atende a Pindobaçu e também ao município de Antônio Gonçalves,
Mas o que é que vocês estão programando em termos de programas, além desse Procenar Leite, Procenar Apicultura, essa questão que o João Barreto falou do Sisal, o que é que tem programado nessa área do agro aqui para a nossa região? Macário, o grande programa nosso hoje, sem dúvida, é o Agro Nordeste. É só complementar algumas informações aí. Você tem o Agro Nordeste, nós temos um técnico que vai dar assistência a 30 produtores, né? E falando o que, voltando aí o que João falou, que antigamente a assistência técnica trabalhava em cima de números, hoje nós trabalhamos em cima de indicadores. Então, as propriedades têm que ter indicadores de que elas estão, e esses indicadores têm que ser positivos, né? A gente tem que fazer a mudança, o crescimento e a evolução do produto, principalmente do produtor, não é da propriedade, né? Quem muda, a gente tem que mudar o produtor, e é ele que vai mudar a propriedade, tá? Então, nós trabalhamos são 6 cadeias produtivas, que o João falou aí, a fruticultura, a sisal, mandiocultura, olericultura, apicultura, bovinos de leite, caprinos e ovinos. E, enfim, então esse tem sido o grande programa que eu acho que a gente tem que levar essa tecnologia, principalmente aos pequenos produtores rurais. Bom, vários programas. Hoje nós estamos com programas tipo o AgroBR, que é um programa que está possibilitando aos pequenos produtores rurais, aos pequenos agroindustriais, chegarem ao comércio externo, até ao mercado internacional, né, através de algumas medidas, né, como fortalecimento, desenvolvimento de marcas, capacitações em termos de mercado internacional, enfim, uma série de eventos que, inclusive, nós fizemos agora aí, através da Coppercook, aí de Juazeiro, a Curaçá, se eu não me engano, Curaçá, a primeira exportação dentro desse programa AgroBR de doces, né? Doces de maracujá, com manga, enfim, uma série de umbu, estão sendo, foi a primeira exportação desse projeto. É um projeto extremamente interessante e que vai colocar o pequeno produtor nesse mercado, né, que está dando, na verdade, ao Brasil essa condição de maior exportador de alimento do mundo, né? Então, imagine quando toda essa gama de pequenos produtores, que são 80% a 90% dos produtores do Brasil, puderem entrar nesse mercado, o que é que vai ser, o que é que o Brasil vai ser, que é o assunto que a gente vai tratar daqui a pouco. Tá? Nós continuamos com todos os programas, como, por exemplo, a formação profissional rural, os treinamentos, só que hoje as formações profissionais rurais, que são os treinamentos para os produtores e trabalhadores, eles têm que estar agora vinculados a algum programa, tá? Aí, no caso aí da sua região, basicamente a Agro Nordeste. Também, só me corrigindo aqui, né, presidente João, na verdade, são 79 municípios, 18 sindicatos que estão sendo beneficiados nesse primeiro momento do Agro Nordeste. Na verdade, a intenção do presidente João Martins, totalmente compartilhada pelo presidente Humberto Miranda, da FAEB, e do sistema FAEB-Senar, a gente chegar no Brasil, no semiárido brasileiro, daqueles estados que eu falei, a 100 mil produtores em 3 anos. Então, é um projeto bem arrojado, bem ousado. Nós temos programas sociais, como Despertar, né? Algumas coisas da área de saúde, enfim, tem uma gama enorme de projetos. Nós estamos com alguns eventos, vamos ter agora o Brasil pelo Agro, que vai ser a primeira versão, vai ser na cidade de Juazeiro, em que a gente vai mostrar para o mundo o nosso agronegócio, o que é que o agronegócio das diversas regiões do Estado apresentam através de canais de WhatsApp, de mídias várias. Então, nós estamos com a nossa feira de tecnologia, que esse ano vai ser totalmente virtual e digital, né, que é a EAGRO, a Feira de Agrotecnologia da Bahia. Por aí vai, são muitos. Agora, eu acho que a gente, o foco nosso, a concentração hoje, principalmente nessa região de vocês, é o Agronordeste. Então, Sandy, e para o produtor, para ele acessar, seja o Agronordeste, ou para ele ter acesso a qualquer programa do sistema
FAEB, Senar, o que é que ele precisa? Ele precisa se enquadrar em que condição para que ele tenha acesso a esses programas? O caminho mais rápido é através aí do nosso sindicato rural, que é nosso braço operacional do sistema FAEB-Senar, né? É procurar o sindicato, demonstrar o interesse dele participar. A gente faz alguns, por exemplo, como João falou, a gente está trabalhando desde fevereiro, cara. Na verdade, está trabalhando desde o ano passado, né? Nesse Nordeste, e no início de abril a gente parou por causa da questão da pandemia, e estamos retornando agora em junho, né? Então, é isso, às vezes, através do sindicato, a gente busca esses produtores dos municípios, não só do município sede do sindicato, mas aqueles municípios que o sindicato atua, faz a mobilização deles, seleciona aqueles que a gente trabalha. A gente trabalha com produtores que têm um perfil realmente, que eles queiram realmente transformar a sua vida. Não é um projeto que a gente faz para quem quiser, de qualquer jeito, não. A gente tem essa questão da seleção, da mobilização, da sensibilização desses produtores. Então, o caminho mais próximo para qualquer produtor rural é buscar seu sindicato rural, de produtores rurais do seu município, da sua região, e aí passar aí para o mobilizador, para o presidente, qual é o seu desejo, procurar saber quais são os programas que nós estamos atuando e ver onde eles melhor se encaixam, e aí, através do sindicato, faz essa demanda para o sistema, para o Senar ou para a FAEB, e a gente atende dentro da medida do possível. Não é isso, presidente? Eu vou fazer uma pergunta que o Sandy ou o João Barreto os dois podem responder, na verdade, porque o Sandy pode responder de um modo geral e o João Barreto mais regionalizado aqui, que é com relação à questão de o produtor rural, a partir de políticas públicas como esta, né, pode desenvolver as atividades com conhecimento de causa. Mas tem aquela questão também de, às vezes, aceitar as novidades, né? São muitas vezes tradicionais, tem aquela questão de o novo, a mudança. Como é que está essa receptividade deles buscarem esse novo, buscar esse conhecimento, esse novo conhecimento, tentar produzir de uma forma diferente que eles iam produzindo? De um modo geral, e o João Barreto pode falar depois aqui na região. Sérgio, o que a gente tem visto, a gente já tem, isso acontece ainda muito, mas tem evoluído muito, sabe? Eu acredito que a partir de agora, com esse novo momento aí, esse novo agora, nesse tudo novo, nós vamos ter uma mudança bem grande nesse conceito. Eu acho que as pessoas, essa crise veio para botar o mundo de cabeça para baixo, mas veio também para nos ensinar muita coisa. Eu acho que a gente tem sentido muito menos resistência dos produtores rurais em relação à adoção de tecnologias. Pelo contrário, nós temos sentido uma certa avidez do produtor de receber esse tipo de assistência. Eles estão muito mais integrados nesse processo. Eles estão... ainda existe muita resistência, né? Aquela velha história que a gente chama do produtor Gabriela, né? Que é aquele que eu nasci, eu sou sempre assim, você sempre assim. Mas também essa mudança tem sido muito grande, a gente tem sentido cada vez mais. E para nossa surpresa, aí o pessoal, a gente está trabalhando muito com a questão virtual, de trabalhar com o produtor. Nós estamos com a orientação à distância também para aqueles produtores que estão com resistência, que estão com receio de receber a visita dos técnicos. Enfim, e estamos vendo assim, uma aceitação muito maior a cada momento. Isso é como você falou, a gente está vendo isso no geral. Não posso falar assim, eu acho que o João é mais indicado para falar para o caso específico aí de Campo Formoso e região. A gente tem uma liberdade. Eu não sei se em todos os sindicatos, mas todos os presidentes de sindicatos são produtores rurais. Conhece mais o problema do município do produtor rural que está tendo aquele problema no dia a dia dele, né? Então, a facilidade que existe, eu vejo, eu acho que é o X da questão, foi o pulo do gato dessa técnica, é que o sindicato,
ele né? Tem uma região, sabe que tem região produz prinovino, é gado de leite, outra é fruticultura, outra é agricultura. Então, a gente, como sindicato, né, eu como produtor rural, a gente sabe das pessoas, dos amigos, dos companheiros que são produtores iguais a gente. O que a gente não tem ainda é aquela ideia do associativismo e do cooperativismo. Mas vamos deixar isso para lá, por enquanto. Por quê? O sindicato, ele vê uma atividade, ele vê a quantidade de pessoas, faz o que o Luiz falou, Cecília, reúne e tal, está ali junto àquele grupo para que a gente venha trabalhar dentro daquela atividade. Então, todo produtor de gado de leite que ser atividade principal dele, gado de leite. Então, a gente tem que ter uma região onde existe uma concentração de produtos. Para quê? Porque o técnico ou o veterinário que vai dar assistência àquele grupo, ele tem uma meta de atendimento. Então, ele tem 4 horas, cada propriedade, 4 horas de manhã, 4 horas à tarde. Então, eu não posso ter um produtor aqui na sede e um lá no Curral Velho. Então, eu tenho que ter pelo menos 10 produtores aqui na sede, vamos dizer, e 10 produtores aqui no Curral, 10 aqui, aí ele faz a programação. Né? Então, essa é a facilidade que existe da gente hoje está trabalhando com essas cadeias, porque somos nós rurais, né? Que no caso eu estou como produtor rural, estava como presidente do sindicato e sabia onde é que eu poderia trabalhar. E uma coisa também que eu não falei, o Luiz também não falou, eu tenho um engenheiro agrônomo dentro do sindicato. Todo sindicato hoje, aqui na Bahia, no estado da Bahia, tem um engenheiro agrônomo ou um veterinário. Eu escolhi um engenheiro agrônomo, que é o Rogério Cabral, que todos vocês conhecem. Por quê? Porque a gente tem uma área grande de agricultura. O Requião, ele é veterinário em Senhor do Bonfim, porque Senhor do Bonfim tem uma tradição de pecuária, né, de caprim ovino, pecuária já teve uma grande produção de leite. Então, o Willy, existe essa relação entre os sindicatos. Quando eu preciso de um veterinário, aqui algum problema, o Willy vem. Do mesmo jeito que o Ivo lá em Bonfim precisa de um agrônomo, o Rogério vai. Então, existe ainda, além desses, que eu tenho aqui 5 profissionais de nível superior, eu tenho o Rogério. Já o Rogério, ele é um clínico geral. Ele chega na propriedade daquele produto que está cadastrado dentro do sistema da FAEB. O que é cadastrar? Está cadastrado dentro do sistema da FAEB. Ele paga a contribuição sindical rural, que hoje é optativo, né? Tem o ITRD, a gente cadastra ele. Se ele não tiver pago, se ele não tiver ainda, não for cadastrado, a gente cadastra ele e paga a média na Bahia R$40 por ano, uma vez só, e ele tem direito a ter assistência técnica de um médico veterinário ou um engenheiro agrônomo. Então, isso aí é uma das coisas que veio facilitar esse trabalho dentro das propriedades. Então, a gente tem esse que está cadastrado e as pessoas que a gente vê dentro do grupo de produtores que não há necessidade de estar cadastrado dentro da FAEB, mas ele é um produtor daquela atividade de gado de leite, nós vamos trabalhar em cima dele. Uma coisa bem interessante, Macário e Sérgio, Luiz também, a gente há 15 dias mais ou menos, no começo de agosto, o Rogério chegou conversando comigo, a gente batendo papo, ele disse assim, não, eu fui lá, eu vou dar o nome, eu fui lá no Nestor, fazer a vistoria do Nestor Carvalho, aqui na Tipara. Cheguei lá, a mulher do Nestor está fazendo horta, tem uma hortazinha lá, e além dela, tem 5, 6 mulheres que chegaram e se juntaram a ela, cada um no seu lugar, trabalhando com hortaliças orgânicas. Aí eu disse, o que é que você quer? Ele disse, eu estava pensando, isso foi o Rogério, estava pensando em a gente fazer uma reunião, trazer o Gustavo Maci, que é coordenador, vamos fazer uma reunião aqui para ver a possibilidade. Não, pô, você está... você... Por isso, quando eu estou, conversei com o Nestor e tal.
Sabe quantas pessoas tinha lá? 21 pessoas. Quer dizer, uma atividade que não existia ali, né? E o sindicato, através do Rogério, que é o engenheiro agrônomo do sindicato, tá preciso, descobriu. Então, já foi feito, já vai se formar uma turma. Agora, qual foi a burocracia que teve? Qual foi a demora para você iniciar um trabalho desse? Né? Praticamente nenhum. No mesmo mês, se você imagina, na época das hematérias, de EDA, de tudo, ia ter o quê, meu amigo? Daqui a 2 anos, aquele pessoal ainda estava esperando receber a visita do técnico. Né? Então, João, uma das facilidades, por isso que eu disse que é o pulo do gato na assistência técnica. São essas coisinhas que a gente descobre e a gente passa, e a sensibilidade da FAEB, do Senar e da CNE é muito grande. Eles ouvem a gente, né? Eles ouvem o presidente de sindicato, eles ouvem o produtor. E aí vai lá, vamos ver, vamos chegar lá, vamos fazer uma reunião, vamos ver a sensibilização, vamos ver o compromisso do produtor. Macário, o produtor não pode mais estar dizendo que é um pobrezinho, que é desassistido. Eles precisam de quê? Assistência técnica. Está tendo. Agora, o produtor tem um compromisso de realmente trabalhar dentro da parte de assistência técnica. Eu só quero terminar para o Sérgio. O Sérgio me perguntou como é que é. Sérgio, eu pergunto a produtores. Vamos colocar de novo Caprino e Ovino. Eu tenho um que é pequenininho, está iniciando, eu tenho um já com um rebanhozinho menor, eu tenho um que já vermifuga, eu tenho um que já tem um aprisco grande, tenho um, no meu caso, que eu tenho uma estrutura grande aqui. O que o produtor vai fazer com aquele profissional, aquele veterinário? Cada um vai ter praticamente um projeto, não é um projeto de financeiro, mas um projeto de melhoria da produção dele durante 2 anos, diferente do outro. Se eu já tenho alguma tecnologia, então vou juntar o produtor e o veterinário e nós vamos fazer o nosso planejamento para daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, eu estar com um tanto de palma, de capim, de pasto, meu rebanho melhorado. Se eu começo com 10, esse 10, só tem 10 criações, ele também vai fazer o mesmo, aquilo que ele pode fazer. Ele vai trabalhar dentro das possibilidades até financeiras dele para começar a melhorar a atividade dele e a vida dele, a parte social mesmo, a família, né? Dar uma melhora na família. Então, o não é um preço, ele não vem de cima para baixo, ele vem junto com o produtor e o profissional que está dando assistência a ele. Um projeto de 4 mãos, o produtor e o técnico. Fazer aquilo, produzir, melhorar para os próximos 2 anos, ele apresentar aquelas metas que o produtor com o sempre desejou ter, está tendo uma assistência técnica, né? Para chegar. E outra coisa, viu, Sérgio? A gente sabe produzir, eu sou produtor, eu sei produzir. O problema é dar cancela para fora, meu amigo. O gargalo é a comercialização, né? Aí é onde dá. Sabe por quê, Sérgio? Macário, Luiz? Eu fico assim indignado quando chega um produtor que trabalhou com sua que ele não sabe que. E uma coisa bem interessante é que a assistência técnica é gerencial. Ele tem que saber quanto custa o que ele está produzindo e por quanto ele pode ver. É na ponta do lápis, ele tem que anotar. Existe um tal de caderno do produtor que ele tem que anotar tintim por tintim. Sabe por quê? Para ele não chegar na feira, Macário, com um bode ou um saco de farinha e dizer: tu me dá quanto nisso aqui? Eu quero saber o caba que compra uma bala, uma bomboniere, e vai lá e pergunta: quanto é que tu paga nessa bala? Não, ele está. Ô, João, ele quer dizer, ô, João, além de receber a capacitação para produzir, ele também recebe a capacitação para entender e compreender
o custo da produção dele. Ele vai estar preparado não apenas para exercer atividade laboral, atividade lá na fazenda, na propriedade, quer seja ela agrícola ou pecuária, mas ele também vai receber a capacitação para comercializar. Ele estará preparado para vender o produto, no caso. Ele vai chegar ao ponto de saber quanto custa para ele produzir 1 litro de leite, 1 quilo de queijo, um litro de mel, né, um bode. E tem uma coisa que a gente tem uma facilidade, eu digo a gente produtor, quem não sabe, não, vamos dizer assim, não escreve direito, não, ele pode colocar uma filha, um filho, a mulher, o irmão, sendo maior de 16 anos, para ajudar no acompanhamento gerencial, né? Uma outra coisa também que a gente preza muito é que o produtor assistido pelos nossos profissionais, né, ele não chega e fica só olhando e recebendo pelo ouvido aquelas informações. É aprender fazendo, né? Os FPRs do Senar, um dia ou uma manhã na sala de aula, e o resto é tudo prático. É tudo prático. Tudo no campo. Então, a gente no campo, na propriedade daqueles 20, se forem 20 do FPR, aqueles 20 vão ser atendidos e as práticas vão ser dentro das propriedades deles. Então, é fazer fazendo, é aprender fazendo. Não é vendo ali no reprodutor, está passando um slide, uma coisa, um negócio dá, e o cara está olhando ali e saiu, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Não, ele vai praticar. Agora, quer aprender? Tenha compromisso, né? A gente não pode chegar e fazer milagre. Então, esse é o principal objetivo que eu acho, que eu vejo dentro da assistência técnica. É o compromisso. O produtor tem que ter compromisso com as coisas. Não pode ser o pobrezinho, coitadinho, que precisa de receber, não. Isso é qualquer um, né? Qualquer um, em qualquer atividade, precisa ter compromisso. Porque se não tiver compromisso, como é que você vai deslanchar? Como é que você vai crescer? E aí, João, eu queria aproveitar... Sim. Eu queria aproveitar... Chavão, não dá o peixe, ensina a pescar. É isso. Eu queria aproveitar para chamar o Luiz Freire Sandi novamente para o nosso bate-papo, para falar, Sandi, eu queria que você comentasse sobre uma coisa que eu tenho ouvido muito, a gente tem ouvido muito, de que o agro é o futuro, de que o Brasil, a economia brasileira vai surpreender por conta da condição que o Brasil tem hoje. O Brasil me parece que é responsável por alimentar quase 1/3 da população mundial, isso significa dizer mais de 2 bilhões de pessoas. Então, quer seja na carne vermelha, carne branca, os produtos agrícolas, nós temos aí uma produção gigantesca. Eu ouço isso, mas não tenho essa certeza, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É verdade isso? Vocês veem assim que o Brasil vai surpreender nessa questão do agro realmente e alavancar a economia? Eu não diria que vai, não. Ele já está surpreendendo, Macário. Né? Para você ter ideia, no primeiro trimestre, primeiro e segundo trimestre, mesmo com essa pandemia, com essa crise, o PIB do agro, ele cresceu 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado, onde não tinha crise. Né? A gente passou toda essa crise sem desabastecimento. Né? Teve aquela parte inicial, todo mundo achando que ia faltar comida, ia faltar comida na prateleira do supermercado, a gente viu que a gente passou sem faltar nada. A gente vai para o supermercado e a gente acha tudo que a gente precisa. Pode ser que um dia não ache alguma coisa, mas, no geral, não houve. O Brasil é o maior exportador mundial de alimentos do mundo. O Brasil não chega a 2 bilhões, não, mas em torno de... Fora os brasileiros, o nosso agronegócio alimenta mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo. Então, é um gigante. Nós somos o maior exportador de carne, nós somos o maior exportador de soja, o grande produtor mundial de citro, de suco de laranja, né, de grão, de algodão. O Brasil é uma potência enorme. E a única oportunidade que o mundo tem para daqui para frente. Né? A população vai crescer em torno de 50% e a produção de alimentos vai ter que crescer 70%. E onde é que vai crescer essa produção?
Né? No Brasil, é um lugar no mundo que ainda tem terra disponível, não é precisando desmatar nenhuma árvore, derrubar nenhuma árvore, desmatar nenhum hectare de terra, não. Nós temos 200 milhões de hectares de pastagem, muita parte degradada. Nós vamos ceder desses 200 milhões, 60 milhões de hectares para a agricultura e melhorar nossas pastagens, tratar das nossas pastagens. Nós vamos estar com o mesmo rebanho, podemos aumentar nosso rebanho e ter alimento agrícola, né? Como eu falei, hoje o pequeno produtor rural, o pequeno agroindustrial entrando no mercado internacional, isso vai dar uma diferença enorme nesse processo. São 80% dos produtores do Brasil, né, que produzem 70% do alimento que nós consumimos, nós brasileiros. Então, a gente começar a jogar isso para o mundo, né, então a gente vai agregar essa classe, como o doutor João fala e o doutor Humberto ratifica, nós vamos transformar esses pequenos produtores rurais na nova classe média rural. Nova classe média rural. É esse que é o grande projeto do sistema, hoje em parceria aí com o Ministério da Agricultura, é fazer isso. Então, não tem dúvida, o Brasil é o maior celeiro de produção agrícola no mundo, e nesse processo aí vai entrar, com certeza, o nosso semiárido, né? Logicamente, todo o semiárido, toda a extensão, não. Tem lugares que realmente não tem como produzir. Não adianta ele estar querendo plantar em cima de pedra. Mas, por enquanto, né? Agora, Sandy, nessa linha, ainda nessa linha, mas aproveitando um lado, digamos assim, oposto, que é um estereótipo criado sobre o agronegócio no Brasil, que, enfim, tem sido divulgado, tal, que nem sempre traz bons resultados, especificamente para a saúde do brasileiro, por conta de toda aquela questão da propagação de produtos dos inseticidas. Agrotóxicos, justamente. Obrigado, meu cara, pelos agrotóxicos. Como é que vocês têm lidado para tirar esse lado ruim, esse outro viés do que o agro traz também, essas consequências negativas? Como é que vocês têm trabalhado esse marketing, essa ideia, tirado essa desmistificação que a sociedade tem visto em relação aos impactos do agronegócio? Leandro, infelizmente, o Brasil sempre sofreu por está se tornando um gigante, já está se tornando um gigante, e quando começou a se tornar e amedrontar os nossos concorrentes, né, eles começaram a lançar essa campanha que o Brasil usa mão de obra escrava, que o Brasil desmata, que o Brasil usa mão de obra infantil. Não estou dizendo que não existe isso. Claro, como existem maus produtores rurais, assim como tem maus médicos, maus professores, né, maus políticos, enfim, não vou dizer que são todos os produtores rurais, fazem tudo de acordo com o que tem que ser feito. Mas a grande maioria, a imensa maioria, ele aprendeu que ele precisa preservar para ele produzir. É uma questão simples. Ele não produz mais se ele ficar desmatando, se ele ficar, não cuidar da sua terra. Tá? A questão do agrotóxico, o Brasil é o menor, em termos de área cultivada por consumo de agrotóxico, é o menor índice do mundo. Tá? Então, o Brasil é um grande consumidor de agrotóxico, claro que é um grande consumidor, porque ele é enorme, é um país enorme, mas em termos de área, consumo de agrotóxico por área produzida, o Brasil está na rabeira, está um dos últimos. Né? A questão, por exemplo, o Brasil, a produção triplicou, chegou a 10 vezes, enquanto que a área de produção se manteve estável durante todo esse processo, os últimos 20 anos. Então, infelizmente, esses países começaram a fazer essa campanha, e mais infelizmente ainda, nos últimos anos, o próprio brasileiro, o próprio governo, próprias pessoas que deveriam ter responsabilidade com quem produz, levaram essa imagem do produtor rural. Nós tivemos um ministro que chamou produtor rural de vagabundo, de bandido, né? O ministro de Meio Ambiente. Essa imagem, agora com a pandemia, a população está enxergando que não é assim, não. Quem está segurando, quem está dando apoio a ele, quem está botando alimento no prato dele,
é o produtor rural que não parou, né? Ficou, o agro não parou, ele continuou produzindo, enfrentou a pandemia, né? Tendo recorde de produção, vamos ter recorde de produção de grãos agora, enfim, é uma imagem que, infelizmente, iniciou através dos nossos concorrentes e, mais infelizmente ainda, nos últimos anos, foi propagando pelo próprio brasileiro, pelo próprio setor que deveria estar nos defendendo quem produz. Mas, infelizmente, esse quadro vem mudando, e principalmente agora na pandemia, nós estamos mudando totalmente esse quadro. A população urbana está começando a enxergar o que é o produtor rural, na verdade, né? Por outro lado, o Brasil tem um programa chamado Agro Brasil, que a gente traz as embaixadas, as pessoas de outros países, né? Eu, inclusive, participei aí no Oeste de uma missão dela, para mostrar o nosso produto, a nossa produção para os outros países, né? Então, a CNA tem esse programa espetacular. A gente esteve lá em Barreiras, na região do Oeste, Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, mostrando a nossa produção, como é produzido o nosso alimento, o nosso algodão, a nossa carne. Eles todos saindo daqui, inclusive alguns, sem entender. Lá fora a gente não ouve isso, a gente não sabe que é assim que vocês produzem. E a CNA tem feito uma campanha muito grande para mudar essa visão, não só interna, né, mas também externamente. Agradecer aqui um dos nossos parceiros, a Netcom, que agora é Rex Internet. Escolha o seu novo plano, é só acessar o www.rexinternet.com.br, conheça os planos ou ligue 99908-1508. Daqui a pouco a gente agradece também os outros parceiros, também agradece as pessoas que estão acompanhando a nossa live. Inclusive, hoje a live começou um horário mais cedo, né, às 19 horas. Eu quero... O João Barreto pode até comentar também, mas eu quero perguntar aí o Sani, quer dizer, nessa mesma linha, tem também aquela questão da geração de emprego, né? Porque quando o produtor rural ele começa a se organizar, começa a produzir mais, seja ele grande ou pequeno, ele vai precisar de alguma ajuda, algum apoio. De repente, aquele jovem que mora naquela região não tem ainda uma perspectiva de um emprego, tem que sair, ele já consegue arrumar algo próximo a ele ali, porque aquele produtor que é próximo dele está produzindo mais, vai precisar de mão de obra, e também até pegar esse público, esses jovens técnicos, né, que fazem esses cursos técnicos, para justamente trabalhar na sua produção. Eu acho que esse é o nosso... Eu posso responder a uma... Eu tinha só o que me falou, pegando aquele... existe um estigma do agronegócio, que é para grande. Não é. O agronegócio começa no agricultor familiar e no pequeno produtor. Só complementando aquilo que o Sandro falou. Então, o agronegócio ele tem uma grande maioria de pequenos e agricultura familiar. Pequenos agricultores. Essa é uma das questões. A outra questão, respondendo, Leandro, em todo lugar, em toda atividade, tem aquelas pessoas que realmente extrapolam todo o limite do bom senso. Agricultor nenhum que mora na terra dele, produz na terra dele, vai trabalhar com o uso excessivo de defensivo. Por quê? O primeiro a morrer é ele. O primeiro a morrer é ele. Ele está produzindo, está comendo veneno, ele vai comer veneno. E outra coisa, quanto é que custa determinados tipos de defensivo? R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, 1 litro, tá certo? Então, história, tem muito conversa, tem muito blá, 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 blá. Outra coisa também, a maioria dos produtos que se utiliza da agricultura pecuária são produtos que o ser humano utiliza. A gente está tomando ivermectina, eu coloco ivermectina nos meus caprinos, eu aplico ivermectina para verme, para uma série de outras, não é nem doença, é de outros, né, que existem, de enfermidades que existem. Eu uso ivermectina. A maioria desses produtos que o pessoal coloca que a gente está dando veneno, a gente toma, né? Ali uma colher,
o cara veio tomar uma colher, vai tomar logo 2 para ficar bom. Bom, então isso aí já é um estímulo. Primeiro, outra, a maioria desse pessoal brasileiro nunca viu nenhum pé de cana, não sabe diferenciar um bode de um carneiro, não sabe o que é uma vaca, está lá nas grandes cidades, achando que o leite é dado no supermercado. A vaca não existe vaca, pega a caixa de leite ali, é produzida ali no supermercado. Grande maioria, tá certo? Então, essa é outra coisa também. Eu tenho aqui, eu estou na região, na Caatinga, eu sou engenheiro agrônomo, vim para essa região, aqui, abracei essa região, vim de uma região totalmente diferente, que era da região de Brejo, produzia cana de açúcar, rapadura, cachaça da Paraíba, famosa, e aqui, passei um tempo em Pernambuco, em Itaguaru, que é o Oeste, e vim para cá trabalhar. Eu tenho 70% da minha área preservada. 70% da minha área é preservada. Eu plantei mais árvores do que derrubei. Derrubei algumas árvores, derrubei. Algaroba, mais algaroba que nem da gente. Uma outra aroeira que teve que derrubar, porque eu tinha que abrir espaço para trabalhar, né, para produzir, tá certo? Então, existe essas pessoas que são contra a gente. O que é que existe? Existe uma danada de uma empresa brasileira chamada Embrapa. A Embrapa foi a empresa que revolucionou a agricultura no Brasil. Não só a agricultura, a agropecuária brasileira foi revolucionada pela Embrapa. Ninguém, em sã consciência, há 30, 40 anos atrás, pensava que o Cerrado se plantava soja, se produzia soja. Então, a gente produziu soja, a gente produz soja, a gente é campeão em soja. Os jovens que fica jogando. E tem um bando de jumentos aqui dentro do Brasil que acompanha. Por quê? Os caras na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, a gente tem uma reserva, puta de uma reserva aí preservada, a gente está produzindo na mesma área, quadruplicando a produtividade praticamente de tudo, tá certo? A gente tem área aí que tem uma capacidade enorme de se trabalhar. Macário, eu mandei para você, acho que eu não mandei para o Leandro, as fotos dos plantios de uva que eu vi sábado agora, passado aqui em Campo Formoso, foi a linda do mundo. Aqui, velho, Campo Formoso, eles se plantando tudo lá. Desde que você saiba trabalhar com a água, você preserve a água, você preserve o solo, você sabe aplicar os déficits em todo lugar, tem aquele exagerado, né? Então, a gente tem isso. E chegando também, eu hoje de manhã, eu ouvi na jornada Jovem Pan o Augusto Nunes dizendo o que é que saiu no Brasil investigar na China aquela notícia que a asa do frango de Santa Catarina tinha Covid. Sabe foi o que Augusto Nunes disse? Tem que procurar mesmo. Sabe por quê? A gente está importando, o safado, tudo, e eles estão roubando as nossas sementes e estão investindo na África. A China quer produzir na África, está comprando a África toda, que infelizmente lá é aquela confusão colonial há séculos, né, que existe, e a China que se você for na Austrália, você chegar na rua rural, alguma coisa, sapatinho fica lá no aeroporto, viu, velho? Você não desce com sapato, não, para levar no sol, alguma praga, alguma doença para lá. Me lembrei de uma coisa que o doutor Luiz falou há um ano ou 2 anos atrás, quando ele fez o Luiz deve se lembrar também, quando ele assinou um com a Embrapa para pesquisar pastagens e forrageiras que no semiárido, né? Que tivesse a boa adaptação ao semiárido. Então, ele fez várias estações aqui, existe 3 na Bahia, em Pernambuco, existe no Ceará, em Minas Gerais, né, Luiz? Estações onde se trabalha com pesquisando glicídia, a moringa, esqueci agora, o capim-bufo, a palma orelha de elefante, a palma miúda, o doce, a leucena, que me lembro agora, porque tinha somente 25 anos que não tinha saído um
pesquisador da Embrapa para a África, para a Austrália, para ir para a Nova Zelândia, que são países onde tem uma tecnologia mais avançada. E praticamente todos os nossos pastos vieram da África, né? Momassa, o capim, o bufo viluela, o capim, o braquia, veio da África, né? Porque não tinha recurso. E a CNA bancou a viagem de pesquisadores em Embrapa, foi Luiz para a África e para a Austrália. Até eu brinquei, devia estar na Embrapa para andar para a Austrália, conhecer a Austrália, né? E hoje tem essas unidades, são as URTs. Essas unidades, são 3 na Bahia, fazendo pesquisa para depois ser colocada aqui para a gente, para o semiárido. Então, essa história que a gente é massacrado diariamente pela mídia, querendo acabar com o produtor, né? A gente para taxa de iluminação pública na minha propriedade que vai para a prefeitura, porra, que a prefeitura, eu estou no privado, eu não estou no público, não. E eu nunca consegui derrubar isso. Acima de 100 quilowatts é tantos reais. Se for 110 é mais tanto, é mais tanto. Se você produzir trabalhar com irrigação, taxa de iluminação pública. Cara, eu estou aqui, para viver, eu tenho que ter um preço, colocar uma bomba, beber a água, irrigar, dar aos animais, tudo. Soltar a iluminação pública, papel fica pouco. Isso foi dos vereadores no final do mandato de 2015, né, 2015, eles colocaram isso e até agora não conseguiu tirar. Ô, João. Já foi aí a motivo de entrevista com vocês. Né? É isso. João, vou pedir só para gente retomar aqui o nosso assunto, para a gente partir para outras questões. Eu queria só voltar para posteriormente a gente trata desses outros assuntos também, que são importantes também para o produtor, mas eu queria então retomar com Sérgio repetindo a pergunta que ele fez para o Sandy, e depois também o João Barreto comentar em relação à pergunta. Sérgio, pode refazer, por favor? É só com relação a essa questão de a gente analisar também, essa questão de geração de emprego também pelo interior, através do agronegócio, né, Sandy? A pergunta inicial era essa, porque justamente facilita para aquele jovem que está ali no interior, o produtor rural, ele vai precisar dessa mão de obra. Se ele produzir mais, se ele ampliar os seus negócios, se capacitar, ele vai precisar de um ou dois, 3 rapazes, moças que moram ali na região para trabalhar com ele, ou pessoas que fizeram cursos técnicos, aproveitar essa mão de obra qualificada também. Tudo isso é uma cadeia, uma geração de emprego pelo interior também, né? Com certeza, Sérgio. O agronegócio é responsável por quase 50% dos desempregos gerados no Brasil. Isso se a gente pegar a cadeia como um todo, né? Porque se você perguntar, será que os supermercados não fazem parte dessa cadeia? Né? Os pequenos, os grandes, os médios supermercados, né? Na minha opinião, sim, porque ali é onde é comercializado o nosso produto. Mas, enfim, a questão na Bahia chegou a quase 50% dos empregos gerados veio do agronegócio em 2018. Hoje o secretário Lucas estava na inauguração da Berimbau Agrotec comentando sobre isso, reforçado por doutor João e Humberto. Se você tem uma ideia, só nesse programa Água Nordeste, nessa primeira fase, nós estamos dando oportunidade a quase 300 técnicos para trabalharem, né? Dentro do setor. Quer dizer, são 300 técnicos, veterinários, zootecnistas e agrônomos que estão tendo uma oportunidade. Né? Hoje, um bom profissional dessa área é difícil você conseguir manter ele. Ele tem uma perspectiva de trabalho muito grande. Aí você tem toda essa parte de elaboração de projetos, essa parte de combinação, parte de consultoria. Então, enfim, é um mundo enorme de uma geração muito grande de empregos gerados, ainda um emprego, vamos dizer, a custo barato, em termos de geral, né? Se comparar com a indústria, um emprego que ainda o custo, se você pegar um custo de hectare pelo que ele produz em relação à mão de obra, você vê que ainda então isso vai crescer, porque a gente vai a necessidade de intensificar
Na hora que a pequena produtora, imagina, na hora, é isso que eu digo, na hora que a gente parar de tratar o pequeno produtor rural como um miserável, como um cara que não tem solução, esse antagonismo que criaram de agricultura familiar com agronegócio é um absurdo. O agricultor familiar é parte importantíssima do nosso país, né? Ele faz parte, sim, do agronegócio. O negócio dele é agronegócio, não tem outro, ele não faz outra coisa. Eles fazem muito mais até do que os grandes produtores, que, além do agro, às vezes, tem outras atividades. O pequeno produtor, ele só tem aquela atividade, só tem aquele negócio. Chegou ao cúmulo de eu chegar num lugar e de falar que, numa época eu estava fazendo trabalho para micro e pequena empresa, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, eu cheguei numa dessas, em algum lugar, e quando eu falei, eu vim fazer um trabalho aqui com os produtores, eu estou fazendo aqui o negócio da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Não, o produtor rural não é empresário, não. Como ele não está, o negócio dele é uma empresa rural, gente. Ele não é empresário, ele é um microempresário, mas ele é um empresário. Então, esse antagonismo desnecessário, essa divisão, que não foi benéfico para nós. Imagine essa massa, né, de 4 milhões, são 4 milhões e meio, 5 milhões de produtores. Não, 4 milhões são pequenos produtores, são agricultores familiares. Imagine essa massa quando começar realmente a ser tratada como produtor, como empresário, como empreendedor, né? O que não vai gerar de emprego nisso aí? São no mínimo mais 4 milhões de emprego, mais 8 milhões de emprego. Então, o nosso poder de gerar emprego é muito forte. E a questão dos jovens, hoje tem a CNA Jovem, a FAEB Jovem, a gente está trabalhando muito com essa questão do jovem aprendiz. Então, a gente está realmente muito atento a essa geração nova que está chegando aí, cheia de tecnologia, de inovação, pessoal que lida com essa questão que a gente, às vezes, se bate aqui para eles são fera nisso, né? Então, eu acho que se a gente não olhar para esse jovem, ele não está olhando para o nosso futuro, né? Ô, Sandy, aí eu queria, antes do João Barreto voltar aí, eu queria só fazer uma pergunta para o Sandy, que é uma pergunta de uma pessoa que está nos acompanhando aqui, o Antônio Silva. Ele diz assim, olha, ainda não entendo porque tem produtores que não querem assistência técnica e gerencial do Senar, desse sistema aí, FAEB, Senar, CNA. Dá para entender isso? Está dando a oportunidade, olha, está aqui. Eu vou dar Existe isso mesmo? Cara. Vou dar a minha para o presidente para até complementar aí, que ele está aí no limite. Ele se cansou de programa não era de assistência técnica, era de atendimento técnico. Né? Ele chegava na EBDA, e ele chegava lá no balcão da EBDA, na mesa, ele recebia assistência técnica ali. Isso é assistência técnica? Então, nós temos aí, ele se cansou disso. O produtor, realmente, ele se cansou. Então, como ele não conhece, às vezes ele não quer. Ele não quer porque ele não conhece. Uma das coisas que a gente trabalha muito no Nordeste é a questão comportamental do técnico. Como ele chegar, como ele abordar o produtor, como ele criar a confiança do produtor, como ele falar claramente com o produtor, como ele mostrar ao produtor que ele está ali para apoiar, como ele ouvir o produtor, não é chegar lá e dizer, eu sou o técnico, eu vou fazer o que eu quero aqui, e você vai me seguir. Não, é um processo construído junto com o produtor, é uma forma diferente de atuar, e isso, quando a pessoa conhece, ela não quer perder, não. Mas aí, às vezes, é por falta... Foi o Antônio, não foi que perguntou? Foi o Antônio. Antônio, eu acho que porque por não conhecer ainda a nossa forma de trabalhar, porque quem conhece geralmente pede mais. Quando termina os 2 anos de assistência, eles ficam pedindo mais. Inclusive os programas que já foram desenvolvidos aqui, Prosenar Leite, Prosenar Apicultura, a gente falava no início, né? Tem outros que estão aí agora. Assim, a gente percebe, nós tivemos a oportunidade de acompanhar, nós, quando eu digo eu, Sérgio, Leandro, em algum momento nós tivemos a oportunidade de acompanhar algumas desses programas que foram desenvolvidos aqui na nossa região, e você percebe o entusiasmo por parte do produtor, por parte daquele que está buscando essas informações. Então, isso, de certa forma, quando chega na região, Sandy, eu acredito que seja isso, e talvez o Antônio tenha dúvida, quando chega na região, o boca a boca, o cara chegar para o outro e dizer, olha, não, realmente funciona, eu fui atendido a contento, acho que isso também tem ajudado muito, e por outro lado, também a questão
dele acreditar, né? Dele ver que realmente mudou a propriedade do vizinho, que mudou a forma do vizinho produzir, a forma do vizinho gerenciar a propriedade também, né? Perfeito, perfeito. Você tem ideia, quando se lançou o Agronordeste no ano passado, se falava da gente atender a 4.000 produtores. Todo mundo botando a mão na cabeça. Meu Deus, onde é que eu vou achar 4.000 produtores que queiram receber assistência técnica? Né? Aí essa meta dobrou. Quando você chegar na meta, você dobra. Né? Você nem chegou na meta, já dobrou. Foi para 8.052 produtores. Hoje nós já estamos com 6.000 produtores e tantos mobilizados, aí esperando, alguns esperando assistência, a questão da Covid, outros iniciar, como o presidente falou, agora em setembro estamos começando mais um grupo aí em Campo Formoso, isso é no estado, né, em todo o semiárido, enfim. E esse boca a boca, realmente, ele tem funcionado, porque até teste São Tomé, né, o cara vê o vizinho crescendo, vê o vizinho se tecnificando, fazendo a gestão do seu negócio, ganhando dinheiro, melhorando de vida, né, melhorando a vida da sua família, que é uma coisa extremamente importante, a questão social disso tudo. E ele vai querer também, não sei, ele vai querer, não tem jeito. Eu acredito que esse boca a boca é fundamental também, e essa visão que ele tem do vizinho, né? Olhar a cerca do lado e dizer, alguma coisa está acontecendo diferente ali, eu preciso saber o que é. E ele só precisa se empenhar, né? João Barreto retornou aí, né? E ele só precisa se empenhar, né, Sandy? A única coisa que ele precisa, a parcela de contribuição dele é o empenho, a dedicação e a participação, né? Exatamente. Mas, cara, eu fiquei um pouquinho sem ouvir vocês. Posso falar? Tá me ouvindo? Pode, João. Pode sim, estamos ouvindo sim, João. Só o Sandy concluir e aí a gente retoma contigo. Tá. É porque saiu aqui, mas ela retornou. Uhum. Então, é por aí, Macário. Você falou tudo. A única coisa que a gente exige dele é que ele cumpra a sua parte. Ele tem que ser o protagonista do projeto dele, da empresa dele, do negócio dele. Nós estamos ali para apoiar, para ensinar, né, a ele a fazer principalmente a parte de gestão, né, que é a parte de gestão, ele conhecer seus custos de produção, ele conhecer quantos seus animais produzem, quais são as suas vacas. Você tem a ideia que o produtor de leite não sabe quanto as vacas deles produzem, cada uma. A gente vê muito casos aí, quando a gente começa projetos, que o cara dá a mesma ração para a vaca que produz 2 litros, para a vaca que produz 20 litros, 10 litros. Eles dão a mesma ração, eles não fazem esse controle. Então, a gente ensina ele a controlar, a medir. Né? Ele controlando, medindo, ele está fazendo a gestão do negócio dele. Né? Analisando, interpretando esses dados. Então, é isso que a gente está ensinando muito mais a ele do que a própria questão tecnológica. A questão tecnológica eles estão absorvendo com uma facilidade enorme. A plantar uma palma adensada, né? A fazer uma silagem, né? Plantar, adubar o solo, fazer os tratos culturais. Isso eles estão dando show. E na parte gerencial é o nosso grande diferencial do projeto, que é ensinar ele a medir, principalmente a medir, a gerenciar o seu negócio, saber quanto custa, saber quanto ele está ganhando, né? Quanto é que está o retorno do capital que que tem investido ali na propriedade dele. Então, são dados que a gente tem caprichado mesmo para poder o produtor avançar nisso. Então, o que a gente pede de troca? O compromisso dele de fazer isso, dele acompanhar, dele querer crescer, ele querer transformar a vida dele e da família dele. Presidente. João Barreto, fique à vontade. Eu fiquei um pouquinho fora, não sei se o Sandro falou, que o CA tem o AD negócio. Né? E em Rio do Bonfim tem um centro de treinamento, junto ao Sindicato do Campo de Rio do Bonfim, onde é feito nos finais de semana as presenciais. Agora, por conta da pandemia, não houve, mas já a turma desse ano já terminou o primeiro módulo, essa semana, foi feito toda virtual. Então, esse pessoal, até o Leandro teve um que acho que foi no ano passado, né, que ele se formou, curso de 2 anos, onde toda a parte de agronegócio para o pessoal, né? E a turma, e Campo Formoso sempre
participando desses eventos. Eu acho que está entre 3 e 4 turmas já não formadas. Eu acho que só formaram 3 turmas, ia se formar uma agora, a pandemia não se formou, mas já está na 4ª turma. Isso aí é bem interessante, que é um trabalho, né, universidade, CNA, e que existe, ensino à distância e tudo. Quando o Luiz falou que o técnico ele tem que aprender a falar com o produtor, a se dirigir, isso me levou ao meu tempo, quando eu entrei na Emater Pernambuco, que eu fiz um treinamento de extensão rural, né? Eram 6 módulos, praticamente 6 meses, mas não sei, meus bisavós eram agricultores, meus pais lá para trás eram todos agricultores. Eu sei que no 4º módulo eu disse: você vai tomar conta do escritório de Palmares, né? E fui, nem concluí a 6ª etapa, já me colocaram. Mas a gente aprende isso tudo, toda a técnica que você tem em falar. E olha que eu sou do campo, eu nasci no campo, eu me criei no campo, né? Papai é técnico agrícola, começou a trabalhar com 14 anos de idade, no ano passado, com 95, ainda trabalhava, né? Mas isso deixou de existir, né? Agora, com o Senar, com os treinamentos que acontecem para os técnicos, isso aí voltou a fazer parte do, vamos dizer assim, do currículo de um extensionista, né? Então, é isso. Uma coisa também, Macário, que a gente, não sei se vai chegar a se falar, é que eu acho que só não está o Cisal ainda no agronegócio, que o Cisal realmente ele de uma forma há 60 anos atrás, né? São coisas que a gente tem que mudar, né? De modificar você com seus 20 e tantos anos de rádio aqui, sempre exigindo uma coisa que venha beneficiar essa atividade, né? A gente tem a Embrapa já está trabalhando, né? Já vem trabalhando em cima disso, a Embrapa de Campina Grande, que tem uma estação experimental em Campina Grande, da Embrapa, né? Nós tivemos aqui, você participou com o Wilson Andrade, e fizemos um movimento grande, né? Mas é aquilo também, Luiz, que o produtor não acredita, né? Ele está cansado de projetos, de planos de governo que tem início, enfim, não tem meio. Inicia, se faz uma farra danada, uma festa, não sei o que, solta fogo. Aí, pô, você não vê, não tem continuidade. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que se bater. E uma coisa interessante que o Senar faz é o jovem, né, que trabalha no Despertar. O que é o Despertar? Né? Despertar é um projeto que trabalha no ensino fundamental nas escolas do interior do município, né? É despertar aquele aluno para grandes atividades, como tem do meio ambiente, atividade de preservação de nascente, não só ele, o aluno na sala de aula, mas toda a comunidade que está ali ao redor daquela escola, pais, mães, né? São 25 anos de despertar, o que deve ter dados em cima disso. Eu até posso sugerir a você a chamar a Jaqueline Érico para fazer qualquer dia desse uma live, que ela é uma pessoa assim, fantástica, né, de conhecimento do despertar, né? Então, isso é uma parceria com a Secretaria de Educação do município, e nós tivemos isso aqui na gestão anterior. Não está muito bom, esse ano não está, né? Muito bom, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar, e é aonde eu acho que está também, viu, Leandro e Sérgio, o pulo, trabalhar com o jovem. Não a gente tem que dar condições ao produtor rural que ele tenha um bem-estar na zona rural, né? É demorado? É complicado? Mas não digo só o poder público, porque o produtor também tem culpa, mas ele tem que ter as mesmas, vamos dizer assim,
não levando as mesmas proporções, mas as mesmas condições que existem para a pessoa que mora na sede, que mora no centro urbano. Por que teve tanta migração? Né? A gente anda em regiões, eu tenho andado, porque eu não só ando aqui, né? Eu sou um viajante, né? Eu sou do Brasil, desse Nordeste, e você passa por regiões que são desérticas. São regiões desérticas. O pessoal foi todo embora. Por quê? Não tinha água, não tinha assistência, não tinha estrada, não tinha uma série de fome. Ele que para os filhos dele, ele sofreu que ele estava tendo? Não. Foi embora, inchado. Foi para a favela, foi para as periferias, né? E lá, o que aconteceu? Ele tinha a mandiocazinha dele? Não. Ele tinha o bodinho dele? Não. Ele tinha a batatinha que ele plantava, um feijãozinho, alguma coisa? Não. Né? Talvez até nem tivesse aqui no semiárido, mas no semiárido, que tem as secas, a gente tem que saber, não é combater a seca, a gente tem que saber conviver com a seca. Conviver com a seca, né? A gente tem que conviver, a gente tem que saber viver, não é sobreviver, não, é viver e ganhar dinheiro, né, em cima dessa região que é tão rica. São solos fertíssimos. Eu tenho um solo fértil aqui. Eu tenho água de solo. O que é que precisa? A gente precisa, vamos furar, vamos fazer uma irrigação, vamos dar uma assistência para ele não salinizar o solo, vamos dar uma assistência para ele não exaurir o veio da água dele, o aquífero dele. Vamos ter normas para se furar para o fruto do outro, né? Então, são essas coisas que estavam falando. E isso é a luz no final do túnel. Comecei a enxergar novamente, né? É essa parte que o Senar vem fazendo. Eu acredito muito, mas acredito muito nessa assistência técnica, nesse Nordeste. Por quê? Porque todos os profissionais que estão engajados são profissionais que realmente assumiram, vestiram camisa. Não, a gente está atrás de melhorar, tá? A gente quer, no final do ano, ter 8 mil produtores sendo atendidos. Porra, só que se fosse atender, eu não sei os agricultores que tem no município de Campo, mas eu acho que passa de 5 mil. Né? Mas é aquela coisa que você está fazendo com o pé no chão. Ninguém está com utopia. Esse é o meu pensamento. Ninguém está com utopia. Ninguém quer abarcar o mundo. A gente quer começar devagar. A gente quer botar o pé no primeiro negócio e depois passar para o segundo, para o terceiro, para o quarto. É complicado? É. Tem que mudar a cabeça do produtor? Tem. Mas a gente vai conseguir. Eu queria deixar uma pergunta aí para o Sandy e para o João Barreto, em relação a... O Sandy já até comentou, esse programa tem um custo. Tudo isso que vem sendo feito tem custo. Quem é que está custeando? É o Ministério da Agricultura, nessa parceria com o Sistema FAEB, Senar, CNA. Quem é que está custeando tudo isso aí para que chegue ao produtor em qualquer lugar do país, mas especialmente aqui no nosso Nordeste, através do Agronordeste? Esse programa é custeado 50% dos recursos pelo Ministério da Agricultura, através da Anatel, e os outros 50% através do sistema CNA, Senar, federações. Tá? Então, no cada estado, entra com a federação de cada estado, entra com 25% dessa parcela, né? Então, 50% no Ministério, e 50%, 25% do Senar Nacional e 25% do Senar, no caso da Bahia. Né? Nos outros estados, eles também da mesma forma. Mas é importante dizer que esse recurso, esse 50%, ele vem da produção rural, né? Então, é recurso do produtor, né? Que ele sai através do pagamento do Fundo Rural e de outros pagamentos, e que agora está retornando para ele, para a sua atividade, para o seu trabalho, para que ele possa evoluir. Então, na verdade, quem está pagando somos nós, né? Somos produtores, e o recurso está voltando para a gente. Ô, Sandy,
Então a gente pode dizer que o produtor agora ele está percebendo, ele está vendo que aquilo que ele paga em relação, vamos lá, eu vou colocar nessa linguagem, que os seus impostos estão retornando como benefício para as propriedades. É isso? Grosseiramente é isso, aquela, né? Na verdade, a parte dos encargos sociais, né, que é da Previdência Rural, né? Fora as contribuições, né, que eles fazem para o sistema, e volta de forma responsável, de forma clara, transparente, né? E usando em ações efetivamente que podem transformar a vida desses produtores e para melhor. Tá? Então, fora essa parte, vamos dizer assim, da assistência técnica e gerencial, né? Nessa parte que é o que o Senar está atuando. Mas fora isso, tem o SEBRAE, tem a Alceb, tem os bancos, tem a própria Embrapa, são parceiros também que vão investir também uma parte de seus recursos também, né, nesse projeto AgroNordeste. Então, na verdade, a parte nossa que nós desenvolvemos no Senar é dessa forma, mas existe recursos também desses outros parceiros institucionais, ou recursos financeiros, ou recursos técnicos, recursos, vamos dizer, contrapartidas não financeiras. Então, é um programa que a gente falou em 56 milhões, mas a gente vai, quando for apoiar esses outros, vai dar um pouco mais do que isso. Uhum. Agradecer aí às pessoas que estão acompanhando essa live, né, o agro e suas possibilidades, e também agradecer aqui os parceiros, né, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, que é o Sintitaf, que tem serviços de aposentadoria rural, salário maternidade rural, pensão rural, BPC Loas, o auxílio doença rural, e também essa questão aí de parceria com a Advocacia Novaes e Dantas. Fica na Avenida Juca Marques, telefone 3645-3386, no centro de Campo Formoso. E também uma grande parceira aí também nesse nosso assunto aqui, voltado aí para os projetos agropecuários, é a RB Assessoria e Projetos, né, que presta serviços como ITR, CEFI, análise de solo, outorga de água, projetos sociais, georreferenciamento, está assim oferecendo serviços voltados aí para o agro e também a agricultura familiar. Fica na Praça do Comércio do Distrito de Lajes dos Negros e o telefone é o 749-9959-0083, atende toda a região. E, inclusive, Sani, essa questão também de um contraponto talvez aí a essa questão é o acesso também do produtor rural a financiamentos. Existe uma divulgação, um marketing, uma propaganda e tal, mas quando o produtor chega nos bancos, tem uma burocracia, uma certa dificuldade de pegar, digamos, grandes valores, porque pequenos valores até tem aí alguns programas voltados para pequenos valores. Mas se ele tem um projeto que requer um recurso maior, ele geralmente, às vezes, tem essas dificuldades de acesso financeiro, né, via os bancos públicos aí para esse financiamento. Ainda existe isso, infelizmente, que pode também buscar uma mudança nisso aí. Né? Com certeza. Inclusive, isso hoje foi também debatido hoje na abertura do Berimbau Agrotec, né, com o doutor João, o secretário Lucas e o doutor Humberto, exatamente essa questão da burocracia. O recurso para crédito ele existe. Né? Tanto que saiu o plano safra, aí uma das coisas também foi tratada, como é que você faz um plano safra de um ano? Como é que um produtor rural trabalha com a perspectiva de um ano? Ele tem que trabalhar com, no mínimo, 5 anos, né? O que é que ele vai executar daqui a 5 anos? Né? Se você for pensar em atividade pecuária, pecuária de leite e corte, um ano é nada, não significa praticamente nada. Um ano, você ainda está começando a... Para quem está começando um projeto como o AgroNordeste, então, nem se fala, o cara está começando a receber a tecnologia, ele está começando a mudar a sua estrutura tecnológica, o seu sistema de produção, e ele vai precisar investir, de dinheiro para investir. Tá? A gente tem, né, dentro do nosso programa do Senar, aquela coisa de primeiro a gente queimar com a própria banha, né? Queimar a gordura com a própria banha. Tentar, dentro ali do próprio sistema de produção dele, ver de que forma a gente consegue levantar recursos para ele tocar, pelo menos, os primeiros investimentos. Mas vai chegar uma hora que, certamente, ele vai precisar desse crédito.
E esse crédito está disponível, surgiu agora aí essa questão dessa reciprocidade que os bancos queriam, né, pediam, que era um problema seríssimo. Quer dizer, você pega um financiamento a juros de 4%, quando já entra essas reciprocidades toda, vai para 8%. Ele dobra de valor, né? Você tem que comprar seguro, você tem que fazer isso, tem que fazer, enfim. Isso hoje é proibido por lei. Isso foi uma grande conquista também da CNA, né? Então, a burocracia é o grande vilão dessa história toda, né? Porque o produtor deixa de acessar o recurso porque ele tem tanta documentação, tanta exigência, né? O secretário, inclusive, estava falando, eu entro ali da revendedora de veículo, compro um veículo na hora ali, compro pelo celular. Um carro pelo celular. Agora, se eu for comprar um trator, né, ele estava falando, e a procura a verdade, vou tentar pegar esse dinheiro no banco, ele vai passar 6 meses para poder comprar esse trator. E olhe lá, porque o banco lhe pede uma série de documentos, quando você entrega o documento, não, mas está faltando um, mas você não pediu, não mais precisa. Essa é a grande questão que a gente debate com isso e enfrenta esse processo há muitos e muitos anos. E não vejo muita evolução nisso, não. A gente vai ter que realmente buscar força política aí, né, a questão junto às casas legislativas para buscar alguma solução para isso, porque até agora não apareceu. Essa questão de burocracia do banco é terrível. É terrível e o presidente pode completar aí, que ele sabe, aí ele sente na própria pele. É terrível. Você, para renovar um custeio hoje, é um sacrifício. É um negócio que antigamente você fazia assim, renovava. Venceu, você quitou, você renovava automaticamente. Hoje em dia, aí já começa a pedir uma série de documentos que ele parece que sabe que você não tem. Né? Mais ou menos por aí. Eu acho que, viu, Luiz? Acho que agora esse me limite, eu trabalho 15 anos no Banco do Estado de Pernambuco, no setor do projeto. O projeto e assistência técnica de fiscalização lá do Proagro. Mas, pegando a deixa desse assunto, que é um assunto interessante, voltando, o Sérgio perguntou, foi o Macário, a respeito de quem nesses recursos, né? Eu vou dizer para você, 70% do produtor ele não conhece, nem sabe para que serve o sindicato, a CNA, aquela contribuição única por ano, né, que tinha, que hoje é optativa, e o dinheiro que chega no correio, o endereço da correio tem carteira exterior, para a zona rural, né, ficava lá, mas não pagava, nem ia buscar, e achava que era bom, não ia buscar, depois de um ano, o correio jogar fora. Aí o débito ficava, né? Então, ele não sabia que aquela contribuição dele era revertido para esses custos, isso tudo, né? O que você vende, que tira nota, tem um percentual do imposto que vai para o Senar, que vem para a CNA, depois vem para a Senar, no sindicato, né? Então, esse recurso que o Luiz falou aí muito bem, o próprio produtor, quando a gente inicia um curso de gado leite durante 2 anos, você sabia quanto que saiu o custo para um produtor rural? Era um 20, né? Se eu não me engano, Luiz, entre 5 e 10 mil reais, né? Porque tem almoço, tem o deslocamento do instrutor, almoço do instrutor, aquela história do salário do instrutor, material, aquela coisa. Se eu não me engano, ficar isso há 2 anos, entre 5 e 10 mil reais, eu não estou falando agora. Mas também, voltando às parcerias que o Luiz também falou, que o Sebrae é nosso parceiro, a Embrapa é parceiro. João Martins, quando ele assumiu no lugar da ministra, foi para a ministra da Agricultura, aquela senadora Cátia Abreu. João Martins era o vice. Cátia Abreu, João Martins era o vice dela, né? E João Martins foi o primeiro baiano que assumiu a presidência da Confederação Nacional de Agricultura, que antes só era São Paulo, Rio Grande do Sul, Catarina, Goiás, Mato Grosso. Nunca um baiano, acho que o Nordeste tinha assumido aquilo ali.
Isso eu falo pela experiência que eu tive quando eu comecei a frequentar lá a reunião da FAEP, e João Martins era presidente da FAEP. Então, o João Martins ficou, né, como vice, vamos dizer assim, provisório, né, enquanto a Cátia era ministra da Cultura. João Martins já tinha, dentro daquela, doutor João, dentro daquela inquietude dele, né, aqui na Bahia, ele já fazia vários tipos de programas que, criados aqui na FAEB, por João Martins. E quando o João Martins foi para lá, ele começou a divulgar o restante das federações, começou a querer que esses programas fossem também aplicados nos estados. Então, assim, foi até um motivo de orgulho para ele, também para a gente. Foi a primeira vez que a gente não importou nada de ninguém. Curso, livro, pesquisa, essas coisas, tudo. Não foram muitos, mas já foi o IEM, os FPR, alguma coisa que era feita aqui na Bahia, que passou a ser divulgado lá no Rio Grande do Sul. Bom, quando a quis voltar, todas as federações de agricultura do Brasil disseram: não, você não volta mais não, vai ficar João Martins, né? Então, quando houve a eleição que terminava o mandato, João Martins foi aclamado por unidade. Estava de cadeira de roda, ele veio de cadeira de roda votar em Brasília. Ele veio de cadeira de roda votar em Brasília para votar em João Martins. Então, doutor João deu uma chacoalhada muito grande nessa parte do Estado, né? E o ano para cá, não, acho que não, até antes mesmo, ele começou, não sei do que sim, ele começou a ser reconhecido e começou a ser recebido por embaixadores, ele começou a Embrapa começou a querer parceria, né? As universidades, os centros de pesquisa, tal. Então, houve realmente uma mudança muito grande, né? Uma mudança para melhor muito grande, depois que João Martins assumiu a presidência da CNA. Eu não sei nem até quando vai o mandato dele. Mas o doutor João já é uma pessoa com quase 80 anos de idade, mas nunca perdeu aquele espírito, né, ele é de Feira de Santana, ali, daquela região que pegava Feira de Santana, de produto rural. Nunca perdeu esse espírito de inovador, de fazer coisas dentro de uma seriedade muito grande. Então, o doutor João é muito sério. O doutor João é muito... Ele não deixa passar pelo difícil, não, viu? E outra coisa, viu Macário e Luiz, e essa parte, a gente aqui no Nordeste, com todas essas com todos esses problemas, a taxa de juros de banco, velho, é igual a do Rio Grande do Sul, a do Centro-Oeste, a do Sudeste. Então, a gente é penalizado, cara. Ninguém quer esmola, nem nordestino quer esmola. A gente quer ser tratado dentro daquilo que você tem condições de trabalhar. Então, ainda hoje os bancos exploram, mas exploram mesmo, tá certo? Eu digo a você com toda sinceridade, eu vim para cá dentro de um projeto do Banco do Nordeste. Só tirei esse projeto. Né? Nunca tirei do banco. Tudo que eu fiz aqui, a parte foi do projeto do banco, o resto foi meu. Né? Então, tudo que eu tenho aqui, grande parte, eu investi, está investido aqui dentro dessa propriedade. Por quê? Porque não compensa, rapaz. Não compensa, é doido. Não compensa você entrar num danado do banco e o que o Luiz falou, e querer pagar daqui a um ano. Eu tenho seca, eu tenho praga, eu tenho doença, eu tenho uma série de coisas, cara. Então tem que ter um diferencial. Tem que ter um diferencial. Quem é que não quer comprar um trator? Mas o que o Luiz falou é a realidade. É tão burocrático, né, a coisa, que você até desiste. O Sérgio quer fazer um projeto, né, Sérgio? Ajeitar lá as ovelhas, eu não sei se ele já fez.
É difícil, cara. É muita burocracia, é muita coisa. Né? Então, existe isso. Quando esse crédito não é que seja facilitado, que seja fácil de você dar, mas que você consiga pagar. Né? Não é você tirar. Tem casos, Macário, produtor que tirou 5 mil reais, né? Anos atrás, que deve 500 mil, 600 mil milhões de reais, tirou 5. O produtor quer condição, ele quer ele quer pagar, não consegue. É para trabalhar, né? Ele quer trabalhar, mas parece que ele precisa ter condição. Gente, nós já estamos aqui há 1h35. Nós queremos agradecer aqui ao João Barreto, produtor, hoje participando conosco aqui, lembrar mais uma vez, João Barreto é pré-candidato a vereador, então ele está participando na condição de produtor rural, nós consultamos a assessoria jurídica, ele pode participar, como qualquer um outro, pode participar de uma outra live que fizermos, até porque ainda não foi homologada essa questão, ele é um pré-candidato, não é candidato ainda, está participando, comentando aqui sobre a nossa live de hoje, o agro e suas possibilidades, e aqui nós recebemos também o Luiz Freire Sandi, que é coordenador do Agro Nordeste. Então, nós queremos agradecer as pessoas que estiveram acompanhando, agradecer aqui ao João Barreto, ao Luiz Sandi, muito obrigado pela presença de vocês. Nós sabemos que vocês tiveram um dia muito cheio e ainda encontraram esse tempinho para nos atender. Então, vou convidar aí para essas considerações finais, começar com o João Barreto. João Barreto, fique à vontade para suas considerações finais e aqui a gratidão da equipe do Notícias e Mais. Muito obrigado. Meu velho, a gente é parceiro, né? Tem tempo que a gente é parceiro. Eu e você é suspeito, né? De falar assim, o que a gente está sempre junto, o Sérgio também, o Leandro é mais recente, né? O Marconi também é uma pessoa que sempre que acontece ao evento tem alguém, como o Luiz, que pode ser entrevistado, o Gustavo, o Rogério e vários outros, a gente está trabalhando, apoiando. Eu sou bisneto de agricultor, eu não consigo parar, né? Quero sempre dar aquilo que eu aprendi, eu tive condições de me formar, meu mestrado foi a vida, foi extensão rural, foi uma série de coisas que eu fazendo. A gente não para de ajudar o produtor. Eu acho que é uma dívida minha, eu isso, tudo que eu aprendi, que eu sei, todo dia a gente aprende, né? Ninguém sabe tudo e não sabe nada, mas é tudo que eu sei, eu passo. Eu estava aqui pensando, e o que é que a pandemia trouxe, né? Trouxe lives, né? Quem fazia live antigamente? Ninguém começou para os artistas aí, os caras, né? Não tinha quem cantar, para quem cantava, vamos cantar na televisão. Está aí, mais aí com, né? Me chama a ser a lista lá, eu fiz um artigo depois, cadê? Eu não me recordo dessa loucura, você tem que parar para pensar e colocar as coisas lá, né? E nunca mais eu mandei um artigo para vocês, né? Desculpa, né? Mas corre. Mas, assim, foi muito bom, muito... Eu acho que a gente tem, Macário, um que vai ser bem interessante, é o pessoal de Cisal, né? Que a gente se luta muito, e sabe, aqui é o maior produtor de sisal do mundo. No meu tempo que andava a gente tinha 100 mil hectares de sisal. 100 mil hectares de sisal não é para do mundo, não. Né? Apesar de ter muito, mas tem muita gente que está plantando sisal. Né? Sisal hoje aqui, o tipo 2 está sendo comprado a 3,50. Tipo 2, né? O tipo 1 é mais caro. Né? Então, é uma cultura que a fibra representa 5% do potencial dela, né? A gente tem dívida com esse pessoal. Eu sou filho de cisaleiro, meu pai era cisaleiro, meu avô era cisaleiro na Paraíba, né? Então, a gente pode também marcar aí uma live com o pessoal, para que eu acho que eles têm uma... já falei para o Manuel disse que está disposto, já a Ana Cristina, lá da UFRB, que já teve aí na rádio, acho que foi entrevistada também, ela está com se dispõe, e vai ser uma coisa bem interessante se trabalhar com isso. E estou à disposição, obrigado pela participar disso aqui. E o Luiz, né? Luiz aí em Salvador, no Senar, só dá ele. E vamos lá, velho. Vamos levar esse Agro Nordeste, vamos levar informação, tudo que eu preciso de informação, né? Ok.
Bom, então uma boa noite para todos vocês, Leandro, Sérgio, meu chapa velho, Sérgio Sato. E você, Macaco, você aí dizer que eu estou puxando seu saco, né? Valeu, João. Um abraço, muito obrigado. Luiz, muito obrigado também, Luiz Sandi. Só o microfone, Luiz. Seu microfone está desligado. Desculpa. Eu que agradeço aí a vocês, Macário, Sérgio, Danilo, a oportunidade, né? Dizer que o Dr. João fala desde o início do ano passado, que ele fala que a gente não podia perder essa oportunidade. O agro não podia perder essa oportunidade, que a gente está sendo ouvido, né? Principalmente o agro está sendo ouvido não só em todas as esferas, e não por questão política, de partido, de nada, mas por nossa própria atuação e protagonismo, a gente começou a se fazer ouvir, e estamos sendo ouvidos, né? O agronegócio como um todo, desde o pequeno produtor, aquele que produz, pequeno produtor em termos de terra, de tamanho de área, que a gente vê muitos pequenos produtores, com áreas pequenas produzindo muito, né? Até os grandes produtores, faz parte do agro brasileiro. Então, nós temos que ter orgulho disso, e não ficar criando antagonismo, criando arestas, né? E esse é o grande momento, esses últimos anos, o grande momento do nosso agronegócio. E a gente não pode perder, não tem o direito de perder essa oportunidade de transformar a vida de milhões e milhões de pessoas através do emprego, da geração de renda e da melhoria da produtividade. E essa pandemia agora, eu acho que ela veio dar o que, logicamente, a gente lamenta todos os óbitos, todas as pessoas que estão sofrendo, mas ela deu a virada na nossa vida. Isso é irreversível. A gente está aqui se comunicando numa quinta-feira, quase 9 horas da noite, de forma virtual, né? Imagina se a gente tivesse ter que sair de nossa casa para ir para um auditório, para fazer um tipo de evento desse. Então, quer dizer, isso mudou. Isso aí é irreversível, o mundo mudou, eu acho que o ser humano mudou, e a gente tem que aproveitar esse momento para levar tudo isso aí, principalmente para o interior, para esses produtores que tantos nos servem, né, como seres humanos, como consumidores. Então, o Agro Nordeste veio para ficar. Nós estamos aí, bem breve eu estarei aí com vocês, né? Estou doido para começar a visitar, né? Eu acho que a partir de setembro eu já começo a rodar, né? Sair daqui de Salvador, né? Que apesar de eu ser filho de Salvador, mas sou médico veterinário, eu adoro, eu gosto do campo, agora estar no campo, olhando, conversando com o produtor, conversando com os técnicos, né? Com vocês, para que a gente traga daí também muitas informações que possam agregar e melhorar o nosso programa. Tá? Um forte abraço a todos, aos ouvintes da IMAIS aí, a todos vocês. Agradeço a oportunidade e me coloco aí sempre à disposição, assim como o Senar. Tá? O presidente também já me falou que na próxima vez, dessa vez ele não teve, porque ele teve esse negócio alguns eventos hoje, mas na próxima vez, se vocês precisarem, que ele está disposto também a conversar com vocês, viu, doutor Humberto? E, enfim, um grande abraço para todos, uma boa noite, viu? Obrigado aí pela oportunidade. Ok, nós agradecemos. Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio, Leandro, e a todos que nos acompanharam. Até a próxima, então. Nosso muito obrigado. Leandro, falei Danilo, desculpe, Leandro.